A partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado aqui pela AltV. Programa Questão de Justiça também veiculado pela Rede Brasil de Televisão, Rede TV, canal 9 da TV a cabo e diversas outras TVs comunitárias da Rede Acesso. Para quem não conhece o programa Questão de Justiça, já segue aí o nosso link, é o www.questãodejustiça.com.br. Programa Questão de Justiça hoje falando de um tema de extrema importância. Um tema de extrema importância principalmente para os advogados de todo o estado de São Paulo. Falar de prerrogativas. Aliás, prerrogativas hoje, privilégio ou direito do advogado? Quando nós falamos de prerrogativas hoje, nós falamos de algo que vem sendo debatido e que é motivo de um projeto de lei da OAB de São Paulo, por iniciativa do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, e que hoje o programa Questão de Justiça vai debater esse tema, recebendo aqui com muito carinho o Dr. Rogério Aro. Dr. Rogério Aro, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui hoje com você. O programa Questão de Justiça hoje recebe o Dr. Rogério Aro. Ele é advogado, ele é especialista em Direito Penal e Econômico e é coordenador da Coordenadoria da Regional Leste de Prerrogativas. É isso, doutor? É isso mesmo, da Regional Leste. Doutor, fala para nós o seguinte, como é que funciona essa questão de prerrogativas do advogado hoje? Então, essa questão das prerrogativas, como você muito bem salientou, tem que na verdade, e colocou a questão, é um privilégio, é um direito, que na minha maneira de ver, é um direito, não é um privilégio, porque o privilégio soa como algo assim pessoal, né, do interesse da pessoa do advogado. E o direito, as prerrogativas, na verdade, vai além do interesse da pessoa do advogado. Ou seja, só para o internauta entender, na verdade, quando nós falamos de prerrogativa, nós falamos de algo que está disposto em lei. Né? Isso, nós temos uma lei federal que ampara. Sim, o Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia. E também nós temos o Código de Ética e Disciplina, de extrema importância, né? Todo profissional do direito, principalmente para aquele jovem advogado que está iniciando, né, a sua carreira profissional, ele tem que saber que o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da Advocacia é o livro de cabeceira, não é isso? Ele tem que andar com o advogado todos os dias. Sim, sim. E até mesmo faz parte da prova da OAB o candidato saber em detalhes o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia, porque lá está, além da questão das prerrogativas, os direitos, né, os deveres do advogado, os procedimentos, como que deve se proceder a um procedimento interno da OAB, da Comissão de Ética, até da questão da prerrogativa. Então é uma legislação que o advogado tem que ter contato, tem que estudar, tem que estar familiarizado, porque na verdade é um instrumento de trabalho, que sem ele é que nem um médico que não tem um bisturi adequado, um equipamento moderno. O advogado ele tem que estar inserido, ele tem que ter os seus instrumentos, e a lei é um instrumento muito importante. Não, e assim, nós percebemos, por exemplo, que os advogados, né, estudam o Código de Ética e Disciplina, o Estatuto da Advocacia, para passar na prova da ordem, né? A prova da ordem ela é muito criteriosa nesse sentido, né? E são 10 questões. E muitas vezes o estudante ele não percebe que são 10 questões ali e que muitas vezes ele responde 10 questões de direito civil, estuda 5 anos de direito civil, e quando ele vai falar de Estatuto da Advocacia e Código de Ética e Disciplina, ele estuda um livrinho, um pequeno livrinho, né? Que eu não tenho ele em mãos aqui, mas é um pequeno livro, né? Bem criterioso, com uma lei federal, e que assim, não demanda um estudo tão aprofundado, por exemplo, quanto uma disciplina como o direito civil, o direito penal e outras. E o advogado muitas vezes deixa de levar em conta este critério. Nós percebemos que os advogados eles recebem a sua carteira da ordem, né, e muitas vezes esquecem depois que existe esta lei que os ampara, ou seja, uma lei federal que ampara o advogado a todo dia. Então, eu acho que conhecimento da lei a maioria tem. Eu acho que o problema maior é no momento em que vai fazer valer o direito previsto naquela lei. Você tocou num ponto imprescindível. Como acionar o sistema para que aquela lei seja respeitada e que a autoridade faça cumprir aquela lei federal que, na verdade, é a vontade do povo brasileiro. Dá um exemplo para nós.
para que fique a coisa bem transparente, né? De uma forma, para que seja elucidado isso de uma forma bem transparente para aquele que está nos assistindo hoje, para que entenda o que são prerrogativas. Por exemplo, uma situação prática. Então, esse é um aspecto interessante também, Leopoldo, que você está falando, que é a questão da prerrogativa. Muitas vezes, não advogados, mas assim, o público em geral pergunta, mas o que é prerrogativas, né? Explica o que faz, para que serve, né? Então, assim, de uma maneira bem singela, assim, e não querendo ser também arrogante, é que cada profissão tem os seus termos técnicos, né? A mesma coisa o técnico em informática começa a usar termo técnico, eu não entendo nada do que ele está falando. Da mesma forma a questão do direito. Então, usando assim termos bem simples, né? Prerrogativas são aqueles direitos conferidos ao advogado para que ele faça valer os direitos do seu cliente. Que o sistema outorga esses poderes para quê? Para que a lei seja aplicada da melhor maneira possível, para que o sistema funcione. Porque um advogado que se depara numa situação, o exemplo clássico até aqui adiantando, que eu costumo citar, você é contratado para cuidar, um determinado cliente vem te procurar para você cuidar do inquérito policial, que ele está sendo lá investigado, indiciado, enfim. E você chega na delegacia para acessar o inquérito, porque a primeira coisa que o advogado tem que fazer é ver o inquérito. O médico tem que ver o doente, o advogado tem que ver os autos do inquérito ou do processo. E você se depara com a seguinte situação, o delegado fala, doutor, o senhor tem procuração nos autos? Não tenho. Eu falei, então o senhor não vai ver o inquérito. Eu já me deparei com essa situação, vi mais de uma vez. Eu também já me deparei, uma situação extremamente desagradável. Então, e aí que entra a questão. O advogado, ele conhece a lei, o Estatuto do Advogado? Conhece. Lá no Estatuto, na lei federal, está previsto que o advogado tem acesso aos autos, ao inquérito policial, mesmo sem procuração, desde que não seja sigiloso e tudo mais. Está lá, a lei determina. Só que você se depara com a autoridade que simplesmente... autoridade, de certa forma, desavisada. Desavisada. Que eu digo até... desavisada, esse é o termo. Mas é uma autoridade desavisada por quê? Desavisada no sentido de que não conhece a lei, ou se conhece, não está cumprindo o que a lei determina. Eu até ouso aqui, né, que eu tenho já 20 anos de advocacia criminal, então a gente já se deparou com muitas situações. Eu ouso aqui, não todas, lógico, mas que algumas autoridades também... e delegados experientes, né, e que não é a regra, todos respeitam muito a lei federal, eu digo, é um caso de exceção, mas que muitos testam também o conhecimento do advogado, né, que quando coloca a barreira, não, o senhor não tem procuração, não vai acessar o inquérito, e a autoridade fica observando a reação do advogado. Se o advogado conhece os direitos e as prerrogativas da profissão dele ou não conhece? Tem essa questão também. E aí que entra a importância da OAB, da Comissão de Prerrogativas, o presidente Durso com essa ênfase, né, toda na questão das prerrogativas, o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, o Dr. Antônio Ruiz Filho, o nosso conselheiro, o Dr. Marques, o pessoal da Zona Leste também, que eu, de certa forma, que represento como coordenador. Aliás, eu acho assim, o Marques ele veio, né, e trouxe toda uma união, né, ali na região leste, e eu percebo que ali todos os presidentes de subseções, né, e inclusive vocês que coordenam, né, a Comissão de Prerrogativas, eu sinto toda uma união ali, né, naquela região, né, uma região bem unida. É um exemplo a seguir, né, especialmente, eu sou oriundo da